Você já se perguntou como os analistas do comportamento vivem fora do universo do autismo? É exatamente disso que a gente vai falar nessa nova série de entrevistas chamada Ontogênesis, em que a gente vai entrevistar um monte de analista do comportamento, que na verdade, antes de ser um monte de analista do comportamento, era um monte de gente muito legal, sobre como foi a carreira, como eles se encaminharam, por que que é analista do comportamento, e todas essas histórias muito, muito interessantes. Curiosidades que a gente quer saber sobre as pessoas que a gente gosta, que publicam, que a gente lê, né? E eu acho que, assim, é super interessante. Bom, eu sou a Lid Queiroz, sou psicóloga, sou OBM, sou mãe da Laura e do Tomás, duas crianças incríveis, e sou alucinada por quebra-cabeça, Lego e origami. Eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, eu sou mãe do Benedito, que é um gato, e eu sou nerd e jogo RPG. E eu sou o Samuel Araújo, sou psicólogo, também OBM, supervisor clínico, tentando com todas as minhas forças terminar o mestrado em Aí ciência a do gente vai começar. comportamento e muito, Saulo, muito obrigada por ter topado aficionado. vir conversar com a gente aqui, bater um papo com a gente, estrear essa nossa série de entrevistas chamada Ontogênese, onde a gente vai conhecer um pouco e colocar para todo mundo conhecer também um pouco de quem que é você. E a gente começa logo te perguntando, quem que é você? Nossa, a pergunta mais difícil. Essa pergunta deve ser a última, gente, que é aquela que você já refletiu bastante. Bom, então, aquela pergunta é difícil de fazer. Eu não sei se eu vou descrever o meu self, eu vou descrever as atribuições que eu dou ao meu eu. Eu sou uma pessoa apaixonada por estudar e aprender. Talvez essa seja uma das minhas qualidades principais, assim. Sempre gostei muito de estudar, aprender e ensinar. Eu acho que eu tenho essas grandes paixões e talentos. Eu falei mais cedo para vocês que eu gosto também de música. Música é uma coisa que eu tenho paixão, mas não tenho talento. Mas estudar, aprender e ensinar, eu acho que eu tenho talentos e paixões. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com a família, com os amigos, mas muito com a família. Então, os meus programas favoritos envolvem sempre o Chico, meu filho de 10 anos, e a Tati. Mas sou um psicólogo, sou pesquisador, um analista do comportamento e também sou consultor organizacional, podemos dizer assim, para falar das minhas atribuições pessoais, profissionais, desculpa. Então, a ideia que a gente tem aqui é de bater um papo para conhecer melhor a história deste analista do comportamento, né, que está aqui na nossa frente. Então, vou tentar fazer uma pergunta lá né, para iniciar uma linha do tempo. Você é graduado em psicologia. Uhum. Por que que lá na hora de se inscrever no vestibular você botou psicologia? Boa pergunta. Bom, eu, eu quando eu era adolescente, eu gostava já muito de filosofia. Eu tinha um grupo de amigos que a gente se reunia ali mais ou menos com 15 anos, na beirada de um rio, em Governador Valadares, Minas Gerais, cidade onde eu cresci, e a gente tinha um clube que chamava Quebradinha lá do Rio, que a gente passava as madrugadas discutindo filosofia na beirada desse rio. E eu comecei a estudar filosofia mais ou menos nessa época, com 15 anos de idade, e gostava já muito, meus interesses sempre foram mais voltados para as questões de humanas, embora algumas coisas de tecnologia sempre me encantaram também, mas nunca pensei nisso como profissão. Meu pai foi um administrador de empresas, que trabalhava muito dentro da organização, dando treinamento. E quando eu pensei em fazer psicologia, eu pensei que eu ia trabalhar com a psicologia organizacional. Você Então, quando já sabia que isso é, existia. Acho que eu nem já sabia sabia que que isso depois. existia. Eu fui buscar meio isso, sabe? Meio trilhar o caminho do meu pai, uma coisa assim. Eu pensava em fazer psicologia, não sei por que que eu não pensei em administração, porque tinha o curso também lá na universidade em que eu cursei, mas eu decidi fazer psicologia e para trabalhar dentro de empresa. Hum. Foi assim meio que eu escolhi, talvez isso. As pessoas já me brincavam que eu era meio psicólogo, mas talvez só porque eu era bom de ouvir. E sei lá, não foi uma. A gente escolhe muito cedo, né? Com 18 anos de idade. É.
Depois, eu acho, assim, não sei se faz parte da pergunta de vocês, mas depois, por um longo período da minha vida, logo, né, que eu entrei na faculdade, eu me encantei pela análise do comportamento imediatamente, fui para a área de pesquisa, já virei monitor de laboratório rápido, então fiquei 3 anos como monitor de laboratório, aí já fiz iniciação científica em análise do comportamento, já fiz meu TCC em análise do comportamento, aí, enfim, fui seguindo. Mas aí por um longo período da minha vida eu fiquei depois pensando que eu poderia fazer qualquer coisa que fosse ciência. Tipo, eu adoraria ser um biólogo, poderia ser um neurocientista, qualquer coisa que envolvesse pesquisa. Hoje não. Hoje, mais do que nunca, eu estou seguro que o que eu queria fazer mesmo é psicologia. Ser um cientista dentro da psicologia e não de outras áreas. Mas por um bom tempo ficou meio nebuloso isso para mim. Falar, eu me divirto com a produção científica, isso poderia ser em qualquer área, não precisaria ser psicologia e tal, mas hoje eu me identifico mesmo com a área da psicologia. É, E Saulo, quando você estava na sua infância, na sua adolescência, com seu grupo de amigos, você já ensinava, você já tinha esse papel de direcionar algum conteúdo, alguma discussão, que é a sua paixão hoje? Você sabe que eu não sei se eu já ensinava, mas eu sempre gostei de falar. Não sei se ensinar, se tinha essa característica de ensinar as pessoas alguma coisa. Eu consigo retomar algumas coisas, mas, por exemplo, minha mãe contava que antes de eu falar, eu subia na mesa e fazia discurso balbuciando. Então não era bem ensinar, mas era meio querer aparecer, né? Então você gosta de uma plateia. é, esse lugar de plateia, de estar no holofote, no palco ali, fiz teatro na adolescência, depois fiz teatro na faculdade, então é uma coisa que eu sempre gostei de estar nessa posição. Ensinar, eu lembro das minhas primeiras experiências de ensino Hum. talvez no ensino médio, que eu dava aula particular para amigos que tinham dificuldade em sei lá, literatura, enfim, eu lembro de algumas pessoas me procurarem, especialmente literatura, eu lembro, mas matemática também, eu já ajudei colegas, tal, tinha uma coisa assim, mas já no ensino médio, as lembranças que eu tenho disso daí. Cobrava? Não, imagina, não Ah, era, é de humanas mesmo, né? é Então, humanas, cobrava nada. Minha mãe é professora, não falei do meu pai, mas a minha mãe é uma super professora, inclusive de literatura. Olha só, gente, como as coisas são freudianas. Minha mãe era professora de literatura para ensino médio e foi uma grande professora. Assim, a minha paixão por estudar Hum, e aprender, sem dúvida, vem dela. Eu hum. lembro muito assim de todas as minhas experiências com estudo do lado dela foram muito reforçadoras. Então eu estava estudando, fazendo lição, ela chegava com uma vitamina de banana. Aí eu fazendo lição, ela chegava com uma comidinha. Hum. Aí ela sentava do meu lado, ficava, o que que você está falando assim? Pareamento, não, eu tô dizendo, Pareamento total. Sentava do agora eu meu adoro lado. aquele povo que é muito psicogênico, né? Mas você acha que todo mundo aprende por reforço? Mães não ensinam os filhos ficando reforçando tudo que a criança faz. Pois é. É que tem vários jeitos de reforçar, né? E alguns é basicamente respondente, é parear. Parear a atividade com o reforçador ali. Isso aconteceu muito na minha história de estudo, de educação. Eu lembro que da quarta para a quinta série eu fiz um mini vestibulinho para entrar numa escola. Hum. E foi uma experiência super gostosa, assim, eu estudei um edital inteiro e ela do meu lado, ela montava o plano de aula comigo, de estudo comigo, sempre me alimentando, sempre tinha comida no meio. Mãe Adoro, mineira, né? é Mãe mineira. mineira. Sempre comida, sempre vitamina, sempre fruta, tal. Foi super bem. Passei nesse negócio, acho que em terceiro lugar lá, tal. Foi super uma. Então, essa história de estudar e passar concursos, essas coisas, sempre foi uma coisa que eu gostei, porque eu acho que tem a ver com essa história dela. Muito legal, Muito bom. muito legal. Quando você estava lá na graduação, você falou que logo você se encantou pela análise do comportamento. Como foi seu primeiro contato com a análise do comportamento? Meu primeiro contato foi. Deixa eu tentar lembrar, acho que foi a disciplina de AEC. É. Não, eu acho que talvez um pouco antes, eu devo ter tido em psicologia geral algum contato, mas o meu professor de psicologia geral, ele não explicava, ele era aquele clássico, né? Geral, Super, geral. super
reproduzia todos os preconceitos e estereótipos que a gente conhece sobre o que é a psicologia comportamental, né? Que nem se falava análise de comportamento, era psicologia comportamental. Mas eu acho que eu me encantei mesmo foi quando eu fiz a primeira disciplina de análise experimental do comportamento, a EC. Meu professor foi o Fabrício Souza, que hoje é professor da Universidade Federal da Bahia. Foi o meu primeiro professor de AEC. A gente não. E, e eu lembro que... Vocês conhecem? Eu Sim? conheço ele, A eu já gente. vi ele falando em É, algum congresso aí pela vida. mas estou dizendo que a Ah, gente boa. esquece o primeiro professor de AEC. É, Não esquece. não, Eu acho que e ele assim, eu tinha acabado de formar, ou tinha acabado de terminar o mestrado, tinha acabado de terminar o mestrado em etologia e foi dar aula, assim, ele também estava foi a primeira turma que ele deu aula na vida, assim, ele estava começando. Mas fiz iniciação científica com o Sérgio Cirino, fui orientador né, monitor de laboratório com o Sérgio Cirino, depois eu tive um super professor de análise de comportamento, que foi um mentor para mim, assim, que foi o João Carlos Martinelli, Uhum. que é um clínico, psicólogo clínico. Mas aí eu me encantei, acho que primeiro foi assim, eu tinha uma visão de mundo que se acomodou muito bem com a análise do comportamento, especialmente o que a gente chama de determinismo. Eu já entrei na psicologia com uma crítica, por exemplo, à ideia de livre-arbítrio total, a ideia de meritocracia, a ideia de... Isso já chegou comigo. E na hora que eu entendi, que eu vi que a análise de comportamento me levava para essa direção, né, que era consistente com essa visão de mundo, de que, enfim, eu lembro que no meu caderno de faculdade, no primeiro caderno de faculdade, quando eu comecei a estudar o existencialismo, né, o Sartre e tal, eu tinha eu achei esse caderno há pouco tempo e joguei fora, porque eu estava guardando tralha desde a faculdade. Mas aí na contracapa estava escrito assim: os homens são livres para fazer escolhas, mas as suas escolhas são restringidas pelas suas histórias e pelas oportunidades de acesso. E era a minha reflexão sobre o que eu estava lendo sobre a existência e liberdade do Sartre. Então, eu já tinha uma perspectiva de que a história e as possibilidades de acesso restringiam o nosso jeito de, né, quem nós seremos, as possibilidades de ser, de sentir, de pensar, de viver e tal. Então, acho que foi assim que eu me identifiquei com a análise de comportamento. Foi muito mais por uma questão filosófica do que qualquer outra perspectiva, e especialmente pensando no pragmatismo, no determinismo ontológico, enfim. Depois, outras questões foram acontecendo também. Por exemplo, por exemplo, a rejeição ao mentalismo é uma coisa que vem para mim depois, né? Não era para mim uma questão ainda isso. Mas, embora eu já fosse também materialista ateu, materialista no sentido de acreditar, não materialista das coisas capitalistas materiais, mas de acreditar que não existe nada metafísico. Uhum. Então, várias coisas foram se encaixando assim com o meu jeito de ver o mundo mesmo, sabe? Ele é bem mineiro, né? Tipo, parece tranquilo, as coisas meio que foram acontecendo, foram se encaixando, parecia meio que o caminho natural. É o perfil cultural. É, e aí, trazendo um pouco mais para a atualidade da tua atuação profissional, o que tu observas hoje que é um grande desafio na nossa área? Eu acho que talvez o maior desafio da análise do comportamento, para mim, é o diálogo com outras áreas. Eu Perfeito. acho que esse é o maior desafio que a gente tem que enfrentar atualmente. Acho que isso marca a história da análise do comportamento, desde o início, desde do manifesto behaviorista, né, que tenta marcar, olha, o objeto da psicologia é outro, tudo que vocês estudaram a vida inteira não serve para nada, tal, o que a gente vai estudar é importante é outra coisa. E até o Skinner, quando tenta fazer essa reparação, ele também tentou mais ou menos, porque ele saiu criticando todas as outras perspectivas, o mentalismo e tal, criou barreiras de diálogo com todo mundo, com a expectativa de se criar um discurso que talvez antimentalista, que talvez virasse o discurso do senso comum, tal, não se concretizou esse projeto e o que aconteceu é que a gente se isolou do resto do mundo e todo mundo se entende para conversar e menos a gente. A gente não conversa com ninguém e ninguém conversa com a gente. E eu acho até que a gente também está deixando, não está conseguindo conversar entre a gente. Ah, Pois sim. é. Formando, né, igual a Ana começou falando no começo, determinado conjunto ou área de atuação, às vezes não consegue dialogar com outra área de atuação. Pessoas que estão na prática, com pessoas que estão nos laboratórios de pesquisa, Uhum. e aí existe esse estranhamento, digamos assim, né? Então, eu acho que foste preciso, no que eu concordo também, que um grande desafio que a gente tem é o diálogo, de Uhum. fato, a disponibilidade para Isso. ouvir, né, para construir. Uhum. Eu acho que isso também
né, como você falou, tem uma história, né? E quando essa história e esse repertório que foi selecionado encontra um ambiente cultural propício, que eu acho que é isso que está acontecendo agora, né? Uhum, De polarização, de ou você tá comigo, ou você é meu inimigo, uhum, de, né, branco, preto, certo, errado. E aí isso se tá tudo ficando crônico, tá ficando uma coisa que parece que faz exatamente. parte do, né, das ferramentas técnicas que as pessoas têm. É muito ruim, né? Eu concordo totalmente, Ana. Você passou por essa experiência, Saulo, de fazer pontes e ser criticado por isso? Sim, eu vou contar algumas. Acho que assim, o primeiro ponto que eu acho, só comentar e eu volto a falar isso. Acho que a Lid falou um ponto que é importante. Primeiro a gente se distancia das outras ciências e das outras disciplinas que a gente considera que não são científicas, como se a análise do comportamento fosse o discurso privilegiado por excelência, né, e que nós somos melhores que todos os outros. E aí, é isso. Minha área, que é de educação, o primeiro embate que se tem é ali. Todo mundo na educação odeia análise do comportamento. Em parte por conta de uma série de preconceitos que são disseminados em relação à análise do comportamento, né? Mas na hora que você fala que é analista do comportamento, você perde a audiência. Então, a primeira coisa que eu consegui fazer muito rapidamente, eu dou muito formação para professores de ensino básico e tal, foi retirar o behaviorismo da minha fala. Então, eu consigo conversar sobre análise do comportamento sem que a pessoa detecte que eu sou um analista do comportamento. Dá Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa fala, nossa, isso daí você está falando é das zonas de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Eu É, falo, é. não estou falando de modelagem. Mas, na verdade, a pessoa, né, entende como zona de desenvolvimento proximal, que tem tudo a ver exatamente com o conceito de modelagem, de aproximações sucessivas, de considerar o repertório inicial do aprendiz, o objetivo de aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal é exatamente o espaço entre o repertório atual e onde se quer chegar. Então, fui aprendendo a adaptar minha linguagem a essa população, né, a outras comunidades. Mas dentro da análise do comportamento, e aí eu comecei a gostar de falar desse jeito, né? Então é muito comum eu ser taxado, às vezes, de um professor que não tem um rigor conceitual e uma precisão conceitual no fato. E não cobrar isso dos meus alunos. Porque para mim é muito mais importante entender o conceito do que o intraverbal, sabe? Ah, estímulo discriminativo é um estímulo na presença do qual uma resposta foi reforçada. Cara, eu trabalho e lá no nosso mestrado, eu sou professor, a gente não falou disso ainda, né? Eu sou professor no mestrado profissional em análise do comportamento aplicada, e os principais, a maioria dos alunos que chegam para a gente são alunos que estão na profissão, na aplicação. Eles estão buscando aprender né, um método da análise do comportamento para resolver problemas práticos na sua atuação profissional. E não vão ser professores, não vão ser acadêmicos, não vão ser escritores. E às vezes eu sou criticado por isso, por ser um professor que não cobra o desenvolvimento do intraverbal perfeito, dessa linguagem e tal. E aí, outro comentário que eu queria fazer é isso que a Lid falou, né? Dentro da própria área, né? Agora a gente está brigando, enfim, as contextuais com as não contextuais, a gente está brigando, né? Desde eu e a Aninha que trabalhando com comportamento simbólico, né? Já o Sigma versus Reis, Também trabalhei aquelas. com comportamento simbólico na UFPA, viu? É Nas verdade! classes Nossa, de... a gente é tudo A gente é mesmo, tudo do farinha do Tudo mesmo. mesmo... mesmo, tudo mesmo Farinha, nível. a gente é tudo farinha do mesmo INCT. Entendi. do Isso mesmo de- INCT. É tudo mesmo iniciativa. Eu não lembrava disso, Lid. A gente trabalha com os Eu não Eu lembrava. trabalhava com É verdade. equivalência, romarismo, Ó, macaquinho. então Pronto. pronto. Então, todos nós. Então, Isso. essas rupturas aí agora a gente está na fase PBE versus outras coisas todas, É. né? Se é prática baseada em evidência, vale, se não é, não vale. Aí metade das pessoas defendem a prática baseada em evidência, outra metade critica, e as críticas também são boas, muito boas, inclusive. Um É. bom crítico da PBE é o Felipe Cox, depois eu recomendo Uhum. ouvir o que ele tem a dizer A sobre isso. gente vai É, convidá-lo também. ele e a Claudinha Shira. Tem uma coisa interessante também nesse processo que é assim, por exemplo, hoje a análise do comportamento acabou ganhando destaque nacional pela atuação no campo de terapias para desenvolvimento de pessoas com atraso no Uhum. desenvolvimento, né? Que é o Uhum, autismo, que é o mais proeminente. E
o fato de pessoas que estão na prática terem um distanciamento das pessoas que estão na academia tem corroborado esse discurso de que a análise do comportamento é isolada. Porque é como Uhum. se fossem analistas do comportamento, ou seja, o time da casa que está jogando contra o time da casa, né? Uhum. Não precisa de tanto rigor. Ah, dá para fazer aplicação da análise do comportamento sem registro, dá para fazer. E aí vai fazendo outras coisas, e a gente sabe que quando a gente utiliza uma ferramenta, um conjunto de ferramentas de maneira inacurada, inapropriada, o resultado pode ser muito negativo, né? Os efeitos Uhum. podem ser muito negativos, e a gente tem observado isso acontecendo também. E, Uhum. para mim, assim, a raiz está nessa falta de diálogo. É, Uhum. eu estava lendo, hoje eu comentei com a Lídia, eu estava lendo ontem é, a transcrição do discurso do Seidman sobre o Scientist Practitioner, Hum, que saiu agora, acho que foi Ah, Latal, legal, vou ler. Que que fez a bom. transcrição, saiu é. agora no algum dos nossos. Ou é no O JAB, ou no Jaba, o GEAB, ou no Jabe. The Behavior Analysis, um É, desses. Behavior Modification, tenho quase certeza. E é exatamente isso que ele fala. Imagina, esse discurso foi feito em Sei 80 e lá. pouco. É. é. E ele conta a história dele, de trabalhar na instituição para Uhum. pessoas com deficiência, e etc, etc. E como que eles começaram a tentar aplicar os conceitos experimentais em algum tipo de procedimento para ajudar aquelas pessoas. Uhum. E aí ele conta a história dele bastante e ele conclui com isso. Eu acho uma das coisas mais bonitas. Bota na lista de camiseta. A gente Isso que vai eu ia fazer falar. camiseta com essa. Vamos. E ele fala que se a prática se afasta da teoria e da experimentação, ela vira um método vazio Uhum. É, com, com a data de morte datado. marcada, Uhum. É. né? E se a teoria e a experimentação se afastam da prática, eles não têm o que estudar. Não existe Uhum. mais material ali. É uma agora É, essa, é uma elucubração metafísica, perfeito. né? Não, Que e essa contramão que é fantástica, né, de falar a mesma coisa, né? Não só a prática tem que se aproximar da ciência, né, mas a ciência também. Gente, o que a gente tem de pesquisa básica com problema de pesquisa derivado de variação paramétrica de estudo anterior de pesquisa básica, sem conexão nenhuma com uma Uma. realidade prática, objetiva e com a solução de problemas reais. Sabe, como se a ciência, enfim, vou ser criticado por isso que eu estou falando, né? Mas como se a ciência pura por si só, né, a prática pura, a pesquisa pela pesquisa fosse suficiente. Eu acho, pensando numa perspectiva de translação de conhecimento, acho que qualquer pesquisador básico ele deveria, no mínimo, falar: olha, isso aqui que eu estou estudando, pode ser que lá na frente sirva para a gente resolver essas questões do mundo, ou para pensar sobre esses pontos, né? eu acho também, eu fico pensando se não é uma questão muito de formação, né? E aí a gente já está falando de privilégio mesmo, né? Que Uhum. você falou, né? Ah, meu professor de psicologia geral era meio assim. O meu era o Júlio de Rose, calcula, Oh. né? Então eu acho que eu fui muito, a gente, né? É. Esse circular. Júlio, foi pra gente, amigo. Não, Júlio, cara, Não vai fazer mais. é, eu acho porque quando eu aprendi a fazer, imagina, lá na, sei lá, segundo, terceiro ano da psicologia e metodologia de ciência, que a gente aprende a fazer pergunta de pesquisa, eu aprendi a fazer pergunta de pesquisa para a realidade e não para a literatura. Sim, Ir para a literatura era o segundo passo, né? Então, assim, eu olhar para o que é um problema que precisa ser resolvido Uhum. no mundo, na prática, de alguma forma. Aí agora eu vou para a literatura e vejo o que a literatura fala sobre Exato. aquele problema. E eu fico muito assustada que hoje em dia, às vezes a gente pega ementas ou mesmo conversando, né? Eu sou Uhum. basicamente 90% do meu tempo supervisora, é. né?
e supervisora de formação, ou seja, supervisão formativa, supervisão né, ensinar coisas. Não, fazer pergunta de pesquisa. Eu estou fazendo a minha pesquisa bibliográfica para daí eu fazer a pergunta de pesquisa. E aí eu pego os É manuais uma que eu vou inversão, né? estar usando e a instrução é essa. Procure a lacuna na literatura Uhum, para descrever o seu problema de pesquisa. Quer dizer, você já está tirando a pesquisa, uhum. descentralizando ela da realidade prática, da solução de problema e levando ela para um lugar, sei lá, onde ele vai parar, né? Exato. Enquanto as duas coisas deveriam ser importantes, né? Ou seja, qual é a que parcela do mundo eu quero mudar? O que Isso. que já existe sobre isso depois? Para então eu ver como eu vou fazer, né? E o que precisa ser feito, né? Mas muita gente vai direto para a lacuna, né? Ou seja, como se a justificativa científica fosse mais importante que a Samuel, justificativa social do isso. estudo, E né? eu fico Exato. pensando nessa questão, porque eu também tenho assim, uma preferência, uma paixão mesmo por laboratório, né? Eu tive o privilégio de ter acesso a laboratório didático, até a EC dentro do laboratório, com professores que tinham também esse repertório. E eu ficava refletindo com eles que talvez o que possa equilibrar entre a área básica experimental e a área profissional sejam tecnologias, né? De Uhum, maneira geral, tecnologias comportamentais, né? uhum, E aí eu queria saber, Saulo, como é que ao longo da tua trajetória, esse tipo de repertório, de desenvolver tecnologias comportamentais foi surgindo, até como uhum. uma forma de equilibrar esses dois polos, sabe? Boa. Bom, acho que primeiro eu concordo com você. Eu sou super a favor de um treinamento em pesquisa básica e Ah, eu passei por esse treinamento extensivamente, né? Desde o laboratório de AEC, né? a gente veio da Não pesquisa todos. experimental, Todos né? nós, né? Então, da pesquisa É. experimental. Foi isso, fui monitor 2 anos ou 3 anos, não lembro, de um laboratório de AEC lá na faculdade, né? Uhum. Depois fiz um mestrado, doutorado, pós-doc em pesquisa básica, estudando comportamento simbólico. Então, tive um treino em pesquisa básica extensivo. Depois de um tempo, né? Depois que eu me tornei um professor do programa de mestrado profissional em análise do comportamento do Instituto Par, na época ainda Paradigma, eu comecei a me preocupar mais com essa questão de que a pesquisa básica desconectada das demandas da sociedade e da realidade era vazia, do meu ponto de vista, assim, mas entrei nessa perspectiva, né, e aí eu comecei a pensar, e aí comecei inclusive a estudar pesquisa translacional, dei uma disciplina letiva no mestrado sobre pesquisa translacional em análise do comportamento, e dentro desse estudo de pesquisa translacional em análise do comportamento, comecei a estudar também o processo de transferência de tecnologia, junto ali. E, na verdade, para responder a sua pergunta, eu diria que talvez eu nunca tenha conseguido desenvolver uma tecnologia, de Uhum. fato, comportamental. Acho que eu já, assim, no mestrado, dos meus alunos, meus orientandos agora, né? A gente tem muitos protótipos de tecnologias, muitos Uhum. procedimentos, mas uma das coisas que eu aprendi sobre tecnologia é que para você falar que um procedimento é tecnológico, o procedimento tem que estar descrito absolutamente, né? Os passos do procedimento tem que estar bem descrito, esclarecido para permitir a replicação por terceiros. Quem Uhum. que são os terceiros? São pessoas que não são cientistas treinados, que têm que aplicar aquele procedimento e produzir resultados análogos aos resultados produzidos pelo cientista que Uhum. produziu aquilo, né? Ou seja, a gente está, na análise do comportamento em geral, bastante longe de tecnologias, né? Temos pouquíssimas. Sim. Ou seja, para mim, uma tecnologia educacional não é a que eu, meus alunos, os meus orientandos aplicamos. É a professora de sala de aula que aplicar essa tecnologia vai produzir com os alunos dela os mesmos resultados que a Perfeito. gente produziu, né? O que envolve também, portanto, uma coleta de dados extensiva, generalista, para que a gente possa estabelecer parâmetros de qualidade para o resultado, para poder comparar aquele resultado produzido pelo terceiro com o resultado produzido pelo cientista, enfim. Então, acho que é uma busca para mim, o tempo inteiro eu falo que a gente tem que buscar tecnologia, mas existem muitos passos a serem dados ainda. Então, Uhum.
Eu desenvolvi um procedimento numa pesquisa. Esse procedimento agora eu preciso testá-lo em larga escala. Ao testar em larga escala, eu preciso ver se os resultados são consistentes numa população heterogênea, ou se aquele dado se replica só com uma população específica. Ou tem um monte de método que nós, analistas do comportamento, também não estamos muito familiarizados. Ou seja, a gente tem que sair do sujeito único para desenvolver tecnologia. Eu posso até desenvolver o processo, o procedimento, né, descrever os processos ali, mas em algum momento, para eu reduzir esse processo em prática, eu vou ter que ir para outras metodologias, vou ter que trabalhar com outras perspectivas. Então, eu acho que é fundamental esse processo, mas acho que a gente ainda está caminhando nele. E a gente precisa, às vezes, décadas para se construir. Se a gente for falar de comportamento simbólico, que é a nossa área, né, de pesquisa e formação, que agora eu sei que é de todos, gente, tem um artigo sobre desenvolvimento, transferência de tecnologia do Bill McIlvaine Ai, o com... McIlvaine, eu Sim, ele que estudei com sempre ele. Ele é das Então, matas. do ele Bill, com essa galera toda, eu não lembro agora todo mundo que tá, então não sei se o Dube tá junto, se o Olavo, acho que o Olavo Galvão tá Eu junto, acho, eu tenho se bobear o Romariz, enfim, não sei. É um capítulo de livro que eles descrevem o processo de construção de uma tecnologia comportamental para ensinar matching de identidade para crianças com desenvolvimento atípico. Eles demoraram 30 anos para sim. chegar nessa tecnologia. 30 anos de pesquisa para você falar, olha, agora eu conheço todos os pré-requisitos para desenvolver esse repertório. O meu programa de ensino tem o plano A, o plano B, o plano C, ou seja, se o aprendiz não emitir essa resposta, eu sei o que fazer para que ele venha emitir. E aí a gente demorou 30 anos. Aí ele tem um fluxograma lindo de todas as etapas para se chegar no matching de identidade, ou seja, para que a pessoa possa parear o estímulo modelo com outro igual ao estímulo modelo, para que eu tenha segurança de falar que eu sei ensinar isso a qualquer organismo, né? Não verbal, por exemplo. Então, é um processo longo de desenvolvimento e precisa de uma rede ampla de pesquisa, né? São muitos laboratórios pesquisando junto para se chegar a uma tecnologia dessa. O laboratório que eu fiz meu mestrado, especificamente, ele fazia parte dessa rede, que também produzia dados para corroborar, chegando Ou agora, não, né, né, mas Samuel? para Mas a checar. gente fala Sim. muito Das e implicações isso é muito éticas da interessante. nossa prática profissional. E eu sei que essa também é uma preocupação tua. E aí a gente queria te ouvir, na verdade, para onde que tu estás, como que essa dificuldade ética ela tem te chamado a atenção de alguma maneira na nossa atuação prática? Se é que tem te chamado a atenção. Para a Sim. gente é assim, gritante. Eu acho que me chama a atenção num ponto que vocês já mencionaram, que é o tecnicismo da análise do comportamento, né? Que é uma aplicação de princípios, na verdade, nem princípios, porque não tem nenhuma clareza sobre os princípios subjacentes, mas uma aplicação de procedimentos, né? Programas, protocolos, de forma absolutamente alienada dos princípios, processos subjacentes àquilo, sem uma compreensão dos compromissos filosóficos que você está assumindo quando você, né, decide utilizar determinados procedimentos, não sabe nem de onde vem, nem os princípios ontológicos, nem os epistemológicos, enfim, você não sabe e você está aplicando. Do meu ponto de vista, essas têm sido as principais questões éticas. A outra questão ética, para mim, do relacionada à questão da prática é essa que a gente mencionou. Eu acho que essa soberba, essa arrogância da análise do comportamento de produzir conhecimento baseado nela mesma e não e esse para mim é um compromisso ético também, sabe? E não estar consumindo literaturas de outras áreas para incorporar o que é importante né, dentro do que é válido, do que importa. Por exemplo, eu que trabalho com resolução de problemas, estudo resolução de problemas, enfim, tenho pesquisado isso. A maior parte da literatura que eu estudo sobre resolução de problemas vem da psicologia cognitiva. Sim, E eu estou falando de procedimentos, né, de protocolos para ensino de resolução de problemas, de passos e tal. E se eu negligenciar que existe um conhecimento válido fora da análise do comportamento, eu estaria lá, talvez, discutindo numa forma muito preliminar o que nós chamamos de resolução de problemas dentro da psicologia como um todo. E eu acho que isso também é uma questão ética importante, sabe? Eu acho que é sem violar os nossos compromissos epistemológicos, filosóficos, tal, que a gente tem com a análise do comportamento, tal,
mas conhecer outras perspectivas, entender que as outras pessoas também sabem muitas coisas, a gente pode aprender com elas, incorporar na nossa prática, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que tem uma, uma certa cultura, né, do purismo, Uhum. né? É, não citarei nomes, mas a gente sabe. Sim, a gente está Vocês pensando estão neles. estamos pensando aí. Vocês estão sujando a análise de comportamento, É, colocando essas coisas aqui dentro. Ninguém precisa falar de marxismo, de feminismo, de buscar coisa em outros lugares, na pois é. sociologia. Vocês estão sujando a análise de comportamento, ela vai deixar de ser, né, uma ciência do Pois é, uma ciência comportamento, pura. né? Eu acho que esse discurso não leva a lugar nenhum. Primeiro, eu preciso confessar, eu não acho nem que ciência é um discurso privilegiado. Pois é. Ou seja, uma subciência, que é a ciência do comportamento, não vai ser também um discurso privilegiado. Eu acho que, nossa, a gente está aqui explodindo o planeta, gente. O planeta está aí, né? Estamos botando Não fogo em é? tudo. E a ciência é parte do problema. E Exatamente. agora não apresentou soluções. Agora vai ver o conhecimento dos povos originários, vai ver os modos de vida de outras populações, vai ver quem usava a religião e o simbolismo para construir uma relação com a natureza, não sei o quê, e a gente falar que a gente é melhor do que esses caras, que o nosso discurso, sabe, é mais privilegiado. Eu acho que, enfim, eu tenho uma perspectiva, uma cosmovisão totalmente diferente dessa que sugira que a ciência seja privilegiada em algum aspecto. E é muito o que o Goering, que o Bernard Goering fala, né? Exatamente. Exatamente, que estuda povos originários. Exato, né? O que que é verdade? Uma pessoa pode dizer uma coisa para você num contexto de relação social que é verdadeiro. Em Exatamente. outro contexto, a mesma coisa deixa de ser verdadeira. Né? Uhum, Então, e não é deixa de ser verdadeiro no sentido é mentira ou é verdade. Não, Não. é de fato deixa de ser um tato, uhum, né? é Porque uma não verdade é mais pragmática, né? aquela situação, né, de contexto de estímulo para que aquilo seja um tato. Se tato tem que se referir, né? Tem que estar sob Uhum, controle de um estímulo não verbal, esse estímulo não existe, não tem tato, né? exatamente. E é isso, quando a gente muda o contexto, e, Pois é- é. e eu acho que é isso, então, olha como é fácil, se a gente conhece, se a gente tem uma boa base teórico-conceitual e a gente realmente entende o que é uma análise do comportamento, a gente pode estudar qualquer coisa e a gente consegue fazer essa descrição operacional do Uhum, mesmo jeito. Eu fico exatamente. doida, eu tenho vontade de sumir. Quando essa galera que trabalha 10, 20, 30 anos com criança pequena não faz a mínima ideia do que é um marco de desenvolvimento, não conhece as fases do Piaget. Pois é, Isso tudo é descrição de comportamento, É. gente. É descrição de aprendiz, de exatamente. ambiente. De processo de desenvolvimento, né? Exatamente. Piaget, Vygotsky, fui estudar esses caras Lúria, recentemente. você quer estudar, É, você quer ensinar linguagem? Como é que você vai ensinar linguagem sem estudar o Lúria? pois é. Né? É interessante. E aí, assim, acho que a gente pode pensar também, é, a gente ainda não falou disso, mas é importante falar que o curso que tu destes esse ano na BPMC de Programação de Ensino e Inteligência Artificial fez assim na cabeça de muita gente que estava lá. Eu imagino, quero até checar contigo. Eu imagino que o teu objetivo de ensino ali com a gente era, de fato, instrumentalizar e ensinar como se relacionar com a inteligência artificial. Entretanto, grande parte do teu curso, a gente ficou ali discutindo questões Uhum, éticas, questões, eu diria, por que não, políticas, né, relacionadas ao uso da tecnologia ou do quanto que ela pode nos limitar de alguma maneira. E aí eu queria, assim, entender um pouco da tua visão em relação a isso, e que para onde que tu acha que a gente está indo, né? Porque tá.
não adianta dizer, eu não aceito inteligência artificial, Uhum. né? Bom, eu acho que você pegou os meus dois objetivos ali, assim, eu tinha, o meu objetivo inicial era, olha, mostrar para os meus colegas de trabalho o que dá para a gente fazer, especificamente analista do comportamento, porque afinal a gente estuda aprendizagem Uhum. e procedimentos de ensino, e de repente tem uma coisa que aprendeu a aprender, que é a Uhum. inteligência artificial. Né? O ser humano desenvolveu um robô que aprende a aprender, né? Então, acho que tem tudo a ver com a gente, análise do comportamento, querer entender o funcionamento. Então, ontem eu estava em Brasília, dando um curso, e aí fui no Cebinho, que é um restaurante gostoso, que é um sebo, almoçar, e aí tinha dois homens que, aparentemente, um era professor de música e o outro de fotografia, não sei se da UNB, não sei, conversando, e falando de inteligência artificial, eu fiquei ouvindo a conversa, aprendi um monte também com eles. E aí um deles falou que o que ele está fazendo na música é o que ele chamou de métodos exploratórios, Hum. que é sem ter um objetivo muito claro, específico, tentar ver o que isso é capaz de fazer. E eu comecei na inteligência artificial desse jeito, sem saber dar esse nome bonito, que eu estava nos métodos exploratórios, tentando ver, Uhum. olha, né, a gente que estuda comportamento simbólico tem uma conexão muito direta entre comportamento simbólico e o que é chamado de inteligência. Muito, Então, de alguma forma, sempre foi uma curiosidade minha os processos subjacentes à inteligência, raciocínio lógico, abstração, formação de conceitos, e essa máquina aprendeu a fazer essas coisas. Então, eu tinha essa curiosidade. Mas aí, voltando à sua pergunta, meu objetivo era, primeiro, mostrar para meus colegas na minha comunidade, né, o que era possível fazer com uma máquina que aprende o que a gente quiser que ela aprenda, e que aprende por múltiplos exemplares, que é uma coisa que nós, analistas do comportamento, somos muito bons em fazer, ensinar por alguns, né? Por múltiplos exemplares. Então, tudo que você der para ele, ele vai saber aplicar aquela estrutura para novos itens, né, de forma arbitrariamente aplicável. Ele abstrai estruturas e ele depois preenche com conteúdos novos. Mas eu tinha também um desejo muito grande de apresentar para a minha comunidade científica e ouvir o feedback delas sobre questões éticas mesmo, de integridade acadêmica, né, discutir questões de plágio, discutir questões da autoria, e queria ver como que isso ia ressoar na minha comunidade. Então, essa era a minha Hum. preocupação. E foi bom que o curso foi muito para essa direção, dos receios das pessoas. Agora, voltando à sua pergunta, para onde isso está indo? Apesar de ser um super entusiasta da inteligência artificial, eu também temo. Tá. Então, eu vivo num conflito de ser um apologista da inteligência artificial, ao mesmo tempo um profeta do apocalipse da inteligência Sim, artificial. sim. Sou um apologista, o Carlos Eduardo Lopes, na BPMC agora, falou que eu sou tecnicista. Eu falei, eu estou sendo pragmatista. Ele falou, você não está sendo pragmatista, você está sendo tecnicista. É, e como ele é um cara muito esperto, eu estou pensando nisso até hoje. É, mas por que eu estou falando isso? Porque do lado que eu tentei argumentar que era um pragmatismo, é o seguinte, a gente não tem controle sobre isso. A gente não está numa posição mais de escolher se vai querer usar ou não. A gente pode até abrir mão de usar, mas provavelmente todo mundo com quem a gente vai se relacionar, especialmente os nossos orientandos e alunos, vão usar. Sim. E, na verdade, isso já faz parte da nossa vida sem que a gente tenha sem saber muito como que as coisas funcionam, né? Então, porque, enfim, centenas de dispositivos que a gente utiliza já se utilizam de inteligência artificial. A gente falou isso E aí, aí. meu argumento para esse ponto é o que eu usei lá no meu curso. Eu falei, é o mesmo argumento que o Skinner usou, uma paráfrase do argumento do Skinner para discutir que a gente deve estudar o controle. Uhum. O controle está aí. Você quer ou você não queira, o controle está aí. O melhor que a gente pode fazer é estudar o controle para a gente ter algum grau de controle sobre o controle, inclusive sobre o controlador. Né? O que a gente pode fazer é entender os procedimentos de controle, né, para que a gente possa fazer o melhor com isso. Uhum. Não tem como a cabeça do comportamento decidir que não existe controle, que controle não é bom, que então não vamos estudar controle, incluindo o controle aversivo ou coisas do tipo, né? Controle existe, gente, está aí. E eu acho que a inteligência artificial, essa é a minha paráfrase, ela está aí, independentemente da gente querer ou não. E acho que a melhor coisa que nós, cientistas e professores, podemos fazer é aprender o que ela é capaz de fazer e aprender o que nós podemos fazer com ela de uma forma que a gente continue sendo autor das nossas ideias,
e que usar ela para trabalhar para a gente, que a gente peça ela para fazer coisas que a gente já sabe, que a gente treine ela a fazer coisas que nós somos capazes de fazer, sabe? E para que ela, né, automatize coisas que nós sabemos fazer, né? Ontem mesmo eu fiz uma coisa na inteligência artificial que eu demorei 2 horas, eu demoraria 2 dias. E aí depois eu passei mais meia hora para refinar uma coisa ali que eu demoraria 2 dias. Mas é uma coisa que eu faria, eu saberia fazer em 2 dias. Aí as questões para onde isso está nos levando? Provavelmente para a miséria, para o caos. Pro... Por quê? O tempo que eu ganho com a inteligência artificial eu não estou usando para ficar mais com meu filho ou com meus amigos. Eu tenho usado para trabalhar mais. Então, esse já é um ponto crítico para se discutir. O que que a gente faz com o tempo que a gente ganha com ela? Eu estou na roda do capitalismo. Ou Uhum. seja, o tempo que eu ganhei, os 2 dias que eu ganhei ali, em vez de eu descansar 2 dias, eu trabalhei mais 2 dias numa outra coisa que eu não teria trabalhado, entendeu? Aí, Uhum. enfim, estamos aí, né? Nessa roda. Aí, só um outro ponto. Desculpa, Hum, Lid. Eu sei que não, tá. pode falar. E aí tem outras questões que eu acho que são mais preocupantes sobre inteligência artificial, que são os argumentos importantes. Então, eu acho que, primeiro, é, as pessoas vão começar a usar sem ter o repertório que a gente tem. E, Isso. aí, e essa foi a discussão que a gente teve lá na BPMC, né? É muito diferente eu, que sou eu tenho pós-doutorado, né, em análise do comportamento, que sou professor de pós-graduação, que já tive, sei lá, dezenas de orientandos, dou aula sobre como estudar, como escrever, né, a redação acadêmica e tal, eu usar isso e extrair o melhor dela. E aí a questão é que muita gente vai começar a usar sem ter desenvolvido esses repertórios. E, portanto, provavelmente não os desenvolverão. Então, essa é uma questão Estava importante. falando É. disso. O aprendiz que está agora constituindo ali uma série de repertórios. Mas talvez olhando para um futuro, e é isso que eu estava discutindo com o Carlos Eduardo Lopes na BPMC. Talvez a gente também esteja olhando com uma visão muito careta e conservadora para essas questões. Assim, É, os processos de pensamento estão mudando. E é. talvez uma parte que era escrever talvez vire pensar em ideias e você começar a falar o que que você quer escrever, a coisa escrever para você. Ah, E, Ah, enfim, eu quero discordar. ó, o Carlos também discorda de mim. Acho que assim, escrever é isso, tudo. Agora, eu percebo que muita gente está fazendo porque o custo de é muito sedutor. Então, as Então, pessoas também estão entregando o pensar. Então, cada isso é um vez problema. menos criativas, cada vez menos questionadoras, né? Então, engolindo tudo que vem, aquela coisa de você ficar passivamente rolando uma coisa Sim, na rede sim, social. Eu percebo que esse tem sido um movimento que tem se generalizado. sim. E nesse sentido, agora sim, é E lógico é que a gente tem relevante. que olhar para as coisas com essa flexibilidade, né? Com essa. Será que eu estou sendo careta? Será que isso não é um novo jeito? Será que não são, né, as coisas não estão se transformando de alguma maneira? E eu acho que tem muito pano para manga para a gente conversar sobre isso. Esse não é o nosso único encontro, Saulo, para falar sobre as coisas que a gente gosta. A gente podia pensar assim num fechamento bonito, uma coisa da sabedoria de alguém que estudou filosofia desde os 15 anos de idade, né, e que vem com essa coisa que gosta de ensinar. Que recomendações que você daria para quem está querendo não só iniciar na análise do comportamento, mas melhorar a sua prática enquanto analista do comportamento? Então, o que que essa pessoa deveria focar, ou olhar, para onde ela deveria estar olhando ou o que ela deveria estar fazendo? nesse mundo que tem chat GPT, nesse Isso. mundo em que se oferecem R$ 35 pela sua hora de trabalho depois de você ter passado 15 anos estudando para conseguir fazer o que você faz, tenha nesse Sim. contexto, né? Nossa, que pergunta difícil, A né? gente Pedir a começa com voz da pergunta sabedoria. difícil. A primeira, quem é você? A segunda, o que você tem a dizer para o mundo? Então, Enfim, você escrever para vamos analisar pensar. o comportamento ou pessoas que gostariam Que de. tem interesse, né? Primeiro, eu acho que vou responder em duas partes. Acho que a primeira parte eu acho que se você quer entender a análise do comportamento, você precisa estudar o behaviorismo radical primeiro, para mim, até antes de conhecer a pesquisa básica.
Então, eu acho que eu me apropriaria dos pressupostos filosóficos dessa ciência, entender se faz sentido para você, né, se isso se é consistente com a sua visão de mundo e se você está disposto a praticar uma ciência que tem essas perspectivas de mundo, né? Acho que esse é um ponto. Porque não dá para ser meio. Embora esteja falando o tempo inteiro de diálogo, de que eu estou ouvindo outras perspectivas, eu tenho os meus compromissos filosóficos, éticos, que estão de acordo com esses compromissos da análise do comportamento. Então, eu começaria lendo os livros clássicos de filosofia, né, da análise do comportamento, sobre o behaviorismo, depois pegaria alguns comentadores, o Jay Moore, por exemplo, eu gosto muito dos textos do Jay Moore sobre o behaviorismo. Enfim, no Brasil a gente tem um monte de behavioristas bons, né, o Habib, Alexandre Dietrich, o Carlos Eduardo Lopes, enfim, tanta gente, Carolina Laurenti, enfim, muitas pessoas que publicam sobre isso, Bruno Strapasson, enfim, ia ler essas pessoas, o que essas pessoas escreveram. Depois eu acho que eu me aprofundaria na ciência básica, estudo antes de ir para aplicada, tá? Depois eu ia tentar estudar, entender, né, conhecer a ciência básica da análise do comportamento, a análise experimental do comportamento. Não só aprender a nomear os princípios e procedimentos, tudo, mas estudar, conhecer os artigos, ver as pesquisas que foram feitas, o que tem sido feito e tal. Depois eu me interessaria pela possibilidade de aplicação dessa ciência. Mas, voltando a uma coisa que a Aninha falou, que eu acho que é muito importante, junto com isso tudo, olha para o mundo, olha para fora e vê quais são as questões do mundo que te interessam, que você tem uma preocupação sobre o que precisa, né? O que está errado ou o que não está legal no mundo, que você acha que precisa mudar, e faça esse estudo da filosofia, da ciência base, da ciência aplicada, a partir desse olhar, dessa perspectiva. Como que esse modo de ver o mundo, ou de intervir no mundo, me ajudaria a fazer um mundo melhor? E aí é a questão que ela colocou muito bem de ter um problema de pesquisa, mas um problema de estudo também, não só um problema de pesquisa, ou seja, como que eu acho que a análise do comportamento me ajuda a criar um mundo melhor, por trás disso tudo, sabe? Que a gente está falando de todo esse estudo aí. É, Gostaria de ter feito todo esse percurso. Não E foi eu bem acho assim. interessante, porque tem um texto do Skinner de 87, até peguei ele aqui de novo, intitulado assim, O que está de errado com a vida cotidiana no mundo Uhum, ocidental? E É, uma das coisas que ele fala é a tecnologia que estava errada naquela época. Só que a uhum, tecnologia que ele falava era uma máquina de lavar, era um produto eletrodoméstico, uhum, eletroportátil, né? Hoje, como a Liz falou, a gente tem um nível de tecnologia que pode interferir no nosso nível de pensamento, uhum. né? Então, acho que a gente tem problemas muito grandes para pensar como a análise do comportamento pode auxiliar nesse processo, né? Perfeito. E aí, dentro dessa perspectiva, que eu concordo total com o Skinner, e aí é o que a Lid falou, acho que a inteligência artificial pode ser talvez o botão final, né? Porque ele vai falando que a gente virou apertadores de botão, uhum. né? Nosso trabalho ficando cada vez mais restrito, baixa variabilidade comportamental, né? E ao mesmo tempo se alienando dos produtos do trabalho, tudo aquilo que ele discute no livro lá, né? Então, esse é um botão, realmente. Mas eu acho que a gente deveria, como analista do comportamento, né, pensar em quais são, então, os repertórios que deveriam ser desenvolvidos para que a pessoa não fosse só um apertador de botão. uhum, E, voltando ao que eu falei agora, né, como que esse algoritmo, né, a inteligência artificial pode ajudar a gente a construir um mundo melhor? Eu acho que essa que tem que ser a grande pergunta, né? Como que ela pode ajudar a gente a fazer perguntas melhores e uhum, fazer compreensões sobre o mundo que nós vamos guiando nesse processo, que ajuda a gente a solucionar problemas que até agora a gente não conseguiu solucionar, Uhum. inclusive os problemas que serão criados por ela mesma. Exato. eu acho que a gente, assim, eu ficaria por horas conversando sobre Mas esse eu vou assunto. esticar a baladeira só um pouquinho, porque eu acho que é, né, fazer uma Necessário, necessária aqui para fundamental, quem provavelmente vai assistir essa entrevista. aproveitar o E aproveitar o sal. sal aqui mais 5 minutinhos. Esse percurso, né? Então, vamos conhecer behaviorismo radical, vamos conhecer a filosofia da ciência e os seus princípios e os seus, né, é, é, encaminhamentos, Uhum. né?
que afinal de contas toda a ciência sai disso, esse é o projeto de pesquisa, né, da análise do comportamento. Vamos passar pela pesquisa básica, que é para a gente entender como esse conhecimento é produzido, e aí vamos na aplicada, né? Porque a gente está fazendo tudo isso olhando para a realidade e buscando problemas a resolver, e agora na aplicada a gente vai tentar resolver esses problemas. Eu acho que muito provavelmente esse foi o meu caminho, esse foi o seu caminho, esse foi o caminho da Lídia, Samuel, mas, né, o que eu escuto lá, né, lá no chão da fábrica, lá na clínica. Ninguém quer ensinar a gente na prática. Porque eu fico ouvindo um monte de aula teórica. Imagina, curso de especialização só com teoria. Onde já se viu, né? Então, como a gente faz para integrar, ô palavra difícil, integrar essas duas realidades? Uhum. Esse para mim tem sido sabe, meu calvário. Sim. Sabe? Pelo amor de Deus, minha filha vai ler um Skinner? Não. Uhum. Eu vou fazer o cursinho do fulaninho com um monte de e-book feito no ChatGPT para eu poder aplicar, ou seja, para eu ficar Sim. repetindo O mecanicamente a mesma imediatismo, coisa, né? apertando o botão. Sim. E é imediato, né? Então, Porque a isso resposta que eu posso te dar isso que eles querem. então, esse é um problema. A resposta que eu posso te dar é a resposta que a gente tem dado no Instituto Par lá, porque assim, para fazer a nossa especialização, você vai ler o Skinner, você vai ter uma disciplina de um semestre inteiro sobre pressupostos filosóficos, você depois vai ter conceitos básicos um, vai ter conceitos básicos 2, vai ter conceitos básicos 3. Depois você vai chegar no mestrado também, a mesma coisa. Que é o que a gente pode fazer enquanto professor. Uhum. Uhum. Porque a questão é que quem vai selecionar isso vai ser o mercado, né? Ou seja, É. daqui a pouco as pessoas vão falar, eu não vou fazer um curso né, de 2 anos, que tem que estudar filosofia, não sei o quê, se tem um que eu faço online, com e-book e coisa do tipo. Mas eu não tenho uma solução para isso. Eu acho que a solução que eu estou falando é a seguinte: se nós somos o programador do ensino, que a gente inclua na nossa programação de ensino o que a gente acha que precisa ter. E deixa que quem quiser fazer, faça, e quem não quiser, a gente não pode fazer muito, né? É. Eu acho que a gente ainda está muito engatinhando, né? Tomando É. contato com uma realidade que não existia antes. A gente Uhum. não tinha esses problemas quando a gente estava na graduação, É. né? Muito pelo contrário, o problema que existia quando a gente estava na graduação era, puta que pariu, eu vou sair daqui análise do comportamento e vou trabalhar aonde? Uhum. Não existia, né? Ou a gente continuava Na na Ou academia. academia, você vai fazer mestrado, vai fazer Ia doutorado, então. esticando. vai esticando, porque era É. isso que servia análise do comportamento. Era. Uhum. Agora a gente tem outros problemas, porque agora a gente tem uma realidade diferente. Agora a análise de comportamento Uhum. é uma prática que tem um mercado gigante, que não para de crescer e que não tem profissional suficiente para atender a demanda, Uhum. né? Então, e a gente não tem tecnologia ainda, né? E Então, nem talvez tecnologia, né? porque se a gente tivesse uma tecnologia, a gente realmente podia entregar a tecnologia na mão de uma pessoa que não estudou o Skinner, que não estudou a filosofia, e ele ia produzir os resultados. Por isso que a gente ainda não tem tecnologia. Então, talvez uma solução também seja um possível caminho, né? Não existe uma solução única. Seria o aprimoramento de tecnologias para que terceiros possam aplicar em populações heterogêneas e produzir resultados. E a gente vai ter que abrir mão disso, do preciosismo, assim, de falar, é uma prática alienada, não sei o que. Então, mas se a tecnologia der conta por ela, É. talvez a gente não precise de certas etapas da reflexão, que seria ideal, né? Ou seja, eu ligo aqui meu computador na frente, estou aqui conversando com vocês, eu opero, eu não preciso do técnico da Apple vir aqui na minha casa apertar o botão para mim. Eu aperto e eu produzo o mesmo resultado que ele aperta, que ele produziu Mas lá, a né? gente precisou desse cara que ficou 20 anos estudando 300 coisas para produzir o Para computador. produzir isso daí. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. É. Ô, Sal, você não tem uma solução para me dar? Eu precisava disso.
aí. As soluções que eu tenho é o seguinte, olha, Ah, quando a gente programa, é isso que eu falei, quando a gente está no controle da programação do ensino, a gente tem que embutir na programação do ensino o que a gente considera que é importante. Se a gente tiver na posição do empregador, a gente tem que selecionar as pessoas que a gente acha que têm os repertórios que precisam ter, é, enquanto a gente não tem, por exemplo, uma tecnologia. Agora, a gente não vai conseguir fazer muito com o que a gente não está na nossa mão mesmo, né? Com o que está acontecendo, né, nas outras empresas, com quem está contratando, com os outros cursos. Também não vai ser eu que vou ficar brigando, falando que tem curso que não deveria existir e tentar fechar curso dos outros. Não. Embora eu pense que tem curso que não deveria existir, mas eu não e vou que poderia ser ficar, fechado. não vou fazer essa militância para ficar derrubando o ganha-pão dos outros, embora É, eu não concorde a com militância é os preceitos popular. éticos. Então, assim, vamos então discutir parâmetros sobre quais são os Caramba. cursos que podem existir. A gente não precisa ir lá e Isso. fechar o curso do coleguinha. A gente precisa ter parâmetros. Que o coleguinha, se quiser dar curso, vai ter que se Isso. adequar. Isso eu concordo. Eu acho que essas diretrizes são importantes. Diretrizes, parâmetros, É, né? tanto Que para formação quanto para aplicação, né? Que é o que a gente já vem discutindo, é, os É, parâmetros da aplicação ao aí. contrário do que muita gente pensa, né? Também a gente já é, vem discutindo isso há há muito algum tempo, tempo. né? Que é outro comentário comum, assim, você abre qualquer caixa de comentário de qualquer postagem que a gente fez, tem alguém dizendo lá, os analistas do comportamento precisam se juntar para resolver isso. Desculpa, os analistas do comportamento já estão se juntando faz muitos anos Uhum, para resolver isso, amigo. uhum, Né? Então, eu acho que isso também é essa coisa de É, não estar dentro da ciência como um todo, é que dá para o pessoal da aplicação essa sensação de que eles estão, né, sendo excluídos. uhum. Na verdade, eles não estão sendo excluídos porque eles nunca tiveram dentro. Ninguém se exclui de onde não esteve. O problema é fazer eles entrarem aqui. E quem vai Uhum, entrar aqui precisa estudar behaviorismo radical, precisa entender metodologia de pesquisa básica, precisa entender como o conhecimento é produzido, precisa ter raciocínio crítico sobre o conhecimento consumido, uhum. e aí a gente vai. Mas, enfim, é. esses são os problemas práticos É, do que dia a desculpa eu dia não poder resolvê-lo imediatamente que a com uma gente frase. Foi uma ironia. né? Vamos lá. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que Adorei, tenha gente. sido tranquilo. A gente gosta, né, Ana, Samuel, desse bate-papo descontraído que a gente, nossa, aprendi um monte de coisa sobre ti. Eu te conheço há anos, mas aprendi hoje um monte de coisa sobre ti. Achei isso muito legal. A gente quer agradecer, obviamente, a você ter se disponibilizado de maneira tão mineira, de maneira tão fluida, eu posso, tal horário, tal dia. Então, isso é muito importante, muito bom. E eu espero que seja de fato só a primeira vez que a gente se encontra aqui para gravar, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. Muito, muito, muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Fiquei muito feliz, super Obrigado, honrado de ser Sam. o primeiro da ontogênese. É ontogênesis ou ontogênese? Ontogênesis. É, então, muita honra e adorei o papo. Pode me chamar para conversar sempre que vocês quiserem. Eu já acompanho os papos de vocês nas lives, sempre que eu posso, que eu pego ali, assisto um pouquinho. Então, adoro ouvir vocês Então, também. ótimo. Obrigada. Obrigadão. A gente vai. Um abraço, Bom, querido. A gente espero que vai vocês te tenham liberar. gostado dessa super entrevista. Eu adorei, para mim, eu ficava aqui conversando com o Saulo eternamente. Esse canal vai ser alimentado com séries, divulgação de ciência, lives discutindo todas as coisas, de preferência ética e problemas do nosso dia a dia Atuais. atual, Uhum. e mais um monte de coisa que a gente está na nossa cabeça. Então, vem sempre aqui para ver se tem vídeo novo e siga a gente nas redes sociais da Realize, que devem estar passando aqui, ou então estão lá, ou então tá aqui, para saber quando é que tem vídeo novo. Tchau! Tchau!